Olá, pessoal! Hoje iremos aprender mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum algébricos. Algébricos quer dizer que só letras. Então, vamos começar a aprender o mínimo. Um exemplo aqui. Para tirar o mínimo desses tópicos aqui, devemos fazer o seguinte. O mínimo de 2 e 1 é 2. Quando as letras são diferentes, o mínimo basta copiar um ao lado do outro. Então, fiz o mínimo desses dois termos, de 2A e de X. Então, o mínimo de 2 e 1, 2. Se as letras são diferentes, basta repetir. O mínimo de 3 e de 2 é 6. Por quê? Porque 3 é um número primo e 2 é um número primo. Então, multiplica. 3 vezes 2, 6. O que é a letra que está se repetindo? Y. Então, se as letras forem diferentes, repete um ao lado do outro. Se a letra for igual, eu vou botar o maior expoente. Neste caso, não tem maior expoente. Coloco uma vez só. O mínimo de 3 e de 4. O mínimo de 3 e 4, eu vou fatorar o 3,4 e vou fatorar. Fatorando, vai dar por 2, porque 4 divide por 2. 3 não divide, repete. E 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 divide por 2, que vai dar 1. Repeto 3. 3 só divide por 3, que vai dar 1. Então, multiplicando 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. A letra está repetindo, mas se estamos aprendendo o mínimo é o maior expoente das letras. Se é o maior expoente das letras, expoente 2. O mínimo de 2 é 2. Se as letras são diferentes, o mínimo basta copiar uma letra ao lado da outra. Mínimo de letras diferentes, basta copiar uma ao lado da outra. Mínimo de números iguais a ele mesmo. Se as letras têm expoente, é o maior expoente. Quem é o maior expoente? M ao quadrado. O mínimo de 3, 4 e 6, vamos fatorar para encontrar esse mínimo. 3, 4 e 6. Divide por 2. 3 não divide por 2, então repete. 4 dividido por 2 vai dar 2. E 6 dividido por 2, 3. Ainda continua por 2, porque 2 divide por 2. 3 não divide por 2, repete. 2 dividido por 2 vai dar 1. E 3 não divide por 2, repete. 3 divide por 3, vai dar 1. Repete 1 e repete 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, coloco 12. E as letras, aqui tem expoente 1, aqui tem expoente 2 e aqui tem expoente 3. Então, o mínimo é o maior expoente. O mínimo de letras diferentes, aqui é um termo só e aqui é outro termo, não são termos independentes um do outro. Se são termos diferentes, basta copiar um ao lado do outro. Colocamos entre parênteses, porque são dois termos nesse caso. Vamos agora aprender o máximo divisor comum algébrico. Agora vamos aprender máximo divisor comum algébrico. Vamos entender com números, depois vamos entender com letras.
Vamos fatorar o 10, o 12 e o 32. 10, 12 e 32. Fatorando 2, 5. 5 só divide por 5, que vai dar 1. 12 divide por 2, que dá 6. 6 divide por 2, que dá 3. 3 divide por 3, que vai dar 1. 32 divide por 2, que vai dar 16. 16 divide por 2, que dá 8. 8 divide por 2, que vai dar 4. 4 divide por 2, que vai dar 2. 2 divide por 2, que dá 1. O resultado da fatoração é 2 vezes 5. O de 12, 2 ao quadrado, vezes 3. E o de 32 foi 2, 1, 2, 3, 4, 5. Então, como estamos extraindo o máximo divisor comum, o máximo divisor comum quer dizer que é o menor número que é comum entre eles. Quem é comum entre eles? Nesse caso foi 2, 2 e 2. Quem é o menor expoente? 2. Então, máximo divisor comum vai ser 2. Vamos fatorar o 8 e o 16. Fatorando o 8, 8 só divide por 2, que dá 4. 4 divide por 2, que vai dar 2. 2 divide por 2, que dá 1. O resultado da fatoração é 2 ao cubo, porque foi repetido 3 vezes. Vamos fatorar o 16. 16 divide por 2, que vai dar 8. 8 divide por 2, que dá 4. 4 divide por 2, que dá 2. 2 divide por 2, que dá 1. O resultado da fatoração 16 é 2 à quarta, porque foram 4 vezes. Então, vamos extrair o máximo divisor comum. O máximo divisor comum quer dizer que é o menor expoente que é comum. Quem é comum? 2. Quem é o menor entre eles? 3. Então, 2 ao cubo, que é a mesma coisa de 8. Quer dizer que é 2 vezes 2 vezes 2. Já o máximo divisor comum das letras, vamos ver o que é comum e quem tem o menor expoente. O A ao quadrado e o A à primeira. Os dois são comuns. Quem é o menor expoente? A. Quem é o menor expoente de B? Aqui tem B à primeira e B à quarta. Então, o menor expoente é B. O menor expoente de C ao cubo e C ao quadrado? C ao quadrado. Então, esse resultado quer dizer que é o máximo divisor comum. Vamos extrair o máximo divisor comum entre 7 e 14. Então, fatorando 7 vai dar 7. E 14 vai dar 2 vezes 7. Então, o número que divide os dois ao mesmo tempo é 7. Quem é o menor expoente da letra X? X ao quadrado. Quem é o menor expoente da letra Y? Y ao quadrado. Já nesse caso, é um pouquinho diferente, porque veio um parênteses, mas a resolução é do mesmo estilo. Quem é o maior número que divide 4 e 2? 2. Quem é o menor expoente? Veja que dentro do parênteses são iguais. Quem é o menor expoente? X menos 1 ao quadrado. Então, quer dizer que aqui é o máximo divisor comum. Caso não tenha número que divida os dois, não tem um maior divisor comum e não tem letras iguais,
Então, o maior divisor comum é 1. Dá um like, compartilha. Até a próxima!